Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, mais uma semana começando. Boa semana pra todo mundo que tá aí ouvindo a gente. E no episódio de hoje a gente já começa com o giro jurídico, trazendo algumas decisões que movimentaram os tribunais. Tem também o direito previdenciário, com decisão do TJSC que barrou descontos indevidos em benefícios do INSS. E no processual civil, o TJMG reforçou o dever de cooperação com a aplicação da teoria dinâmica da prova. No penal, o advogado ele foi condenado por encomendar o assassinato de um colega em um caso de queima de arquivo. E no público, o município do Acre foi condenado por entregar remédio vencido em posto de saúde. Para fechar, no direito civil, o STJ definiu que aluguel só impede penhora se for essencial para sustentar o devedor. Mas antes, eu quero ler aqui dois comentários. O da Nadine Roberto, ela falou assim: sexta-feira com notícias jurídicas, é tudo o que preciso. Muito obrigada, Nadine. E hoje, episódio de segunda-feira, saindo pontualmente às 6 da manhã. E até sexta, todos os dias, tem episódio da Lolere para vocês ficarem atualizados, viu? E a Lara Cardoso, ela falou o seguinte: bom dia, já até decorei o nome do pessoal que sempre comenta. Lara, a gente também já decorou alguns por aqui. Já decoramos, inclusive, o da própria Lara Cardoso. E é o seguinte, pessoal, só para vocês não acharem que a gente deixou de lado os termos jurídicos que a gente pediu para vocês lá na quinta-feira, na segunda não tem como adicionar isso, porque segunda-feira reúne muitas notícias que aconteceram durante o final de semana. Mas a partir de amanhã pode ter certeza que a gente vai trazer esse quadro aqui para vocês. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. E a gente começa com um giro jurídico. TJSP decreta o fim da blindagem infinita após o stay da RJ. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o prazo de suspensão das execuções individuais durante a recuperação judicial, previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101 de 2005, não é indefinido. Passando o stay period, o credor pode retomar a execução se não houver nova decisão que prorrogue a suspensão. O juízo da recuperação, no entanto, continua responsável por controlar atos sobre bens essenciais à atividade empresarial, cabendo à empresa demonstrar de forma objetiva a indispensabilidade do bem para impedir a constrição. Coca-Cola condenada por racismo no trabalho. A Justiça do Trabalho condenou a Coca-Cola por ofensas racistas praticadas por um supervisor contra um funcionário negro, reconhecendo o dano moral e a responsabilidade da empresa. A decisão reafirma que a responsabilidade do empregador é objetiva em casos de discriminação praticada por preposto, exigindo medidas preventivas, treinamentos e canais eficazes de denúncia. A sentença reforça que condutas racistas não configuram mero conflito interpessoal e exigem resposta institucional imediata. Luciano Hang condenado por ataque pessoal a Lula. O TJ de Santa Catarina condenou o empresário Luciano Hang a pagar R$ 33.333,33 de indenização por dano moral ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após exibir uma faixa com a frase "Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro". A corte entendeu que o episódio ultrapassou os limites da crítica política e configurou ofensa pessoal, sem interesse público legítimo. Outras faixas foram mantidas por se enquadrarem na liberdade de expressão, mas o uso de insultos foi considerado injúria e resultou em condenação. R$ 43,00 de dívida e R$ 5.000 de indenização. O TJMT manteve a condenação de uma empresa que negativou indevidamente o nome de um consumidor por uma suposta dívida de R$ 43,00, determinando indenização de R$ 5.000 por dano moral. O tribunal destacou que, sem comprovação do contrato ou do débito, a inscrição no cadastro de inadimplentes é ilícita. O valor da dívida não elimina o dano. O prejuízo à honra objetiva do consumidor justifica a reparação. A Corte ainda reforçou que o cadastro de inadimplentes deve refletir dados verdadeiros e não servir como meio de coerção ou ameaça. Mas antes de irmos para as notícias de hoje, agora eu quero ter um papo sério com você que é advogado. Você sabe que vídeo e print não salvam ninguém no contencioso eleitoral, né? A 92ª Zona Eleitoral de Goiôerê, no Paraná, rejeitou a ação do PSD contra candidatos eleitos, porque o material não tinha valor técnico. Sem autenticação eletrônica, ata notarial ou relatório de coleta, a prova cai por terra. O juiz foi direto. Em tempos de IA, o que vale é autenticidade
integridade e rastreabilidade. O resto é risco de ridicularização, sucumbência e cliente perdido. Então chega de apostar a sua reputação no improviso, viu? Padronize a coleta, gere relatórios técnicos e use ferramentas especializadas, como a Data Certify, para comprovar a cadeia de custódia das suas provas digitais. Não perca outro caso por detalhe básico. Clique no link da descrição e autentique suas provas agora. E vamos para as notícias com direito previdenciário. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que descontos realizados em benefícios previdenciários sem comprovação de vínculo contratual configuram fraude e devem ser cessados imediatamente. O acórdão destacou que cabe à entidade que promove o desconto demonstrar adesão válida do aposentado, com autorização expressa, documentação idônea e possibilidade de auditoria. Segundo o tribunal, não bastam cadastros genéricos, prints de tela ou gravações sem identificação completa do contratante. A ausência de prova documental clara torna o desconto ilícito e impõe à instituição o dever de devolver os valores indevidamente recebidos, podendo ainda gerar indenização por danos morais quando houver impacto relevante sobre a renda alimentar do beneficiário. A decisão reforça que a autorização para descontos deve ser destacada, inequívoca e revogável, vedadas adesões por telemarketing sem trilha auditável ou cláusulas obscuras. O TJSC também reconheceu a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, já que as entidades têm maior acesso aos registros contratuais. O entendimento busca proteger a renda dos aposentados e coibir práticas abusivas de associações e clubes de benefícios sem base legal ou documental. Bora com o direito processual civil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirmou a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, determinando que o juiz pode redistribuir o encargo quando uma das partes tiver acesso significativamente maior aos elementos probatórios do que a outra. No caso analisado aqui, o colegiado reconheceu que exigir da parte hipossuficiente a produção de documentos técnicos sob controle exclusivo do réu geraria desequilíbrio processual, justificando a adaptação da regra. O tribunal destacou que o objetivo da medida é garantir paridade de armas e efetividade do princípio da cooperação processual, consagrado no artigo 6º do CPC. Segundo o acórdão, a redistribuição não elimina a regra geral no artigo 373, incisos 1 e 2, que impõe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Trata-se, na verdade, de um ajuste pontual, a ser aplicado quando a produção probatória foi excessivamente difícil para uma parte e notoriamente viável para outra. A decisão reforça que a determinação judicial deve ser fundamentada, indicando os pontos objeto da redistribuição e assegurando o contraditório conforme o artigo 10 do CPC. Além disso, se a parte que recebeu o encargo não colaborar, poderão incidir presunções desfavoráveis. Artigo 400. Medidas coercitivas, artigo 139, inciso 4, e até sanções processuais, artigos 77 e 81. O TJMG ainda ressaltou que a teoria dinâmica da prova se diferencia da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, pois se aplica a qualquer tipo de causa, conforme as circunstâncias do caso concreto. O tribunal reforçou que o dever de colaboração é um pilar da boa-fé processual, exigindo transparência e governança de dados de quem detém documentos relevantes. Na prática, autores devem indicar com precisão quais provas estão sob posse da outra parte e justificar sua pertinência, enquanto réus precisam estar preparados para apresentar relatórios, registros e trilhas de auditoria de forma tempestiva, sob pena de responsabilização. Agora, como a decisão do TJMG reforça o dever de cooperação ao permitir que autores peçam, de forma proativa, documentos sob controle do réu e quais sanções ou providências cabem a quem não colabora ou descumpre ordens judiciais. Para nos ajudar com essa questão, a gente chamou Tiago Simões Pessoa, procurador do Estado, mestre em Direito Processual e professor nas áreas de Processo Civil e Inteligência Artificial. Além disso, ele também é co-host do podcast IA Sem Juridiquês. Fala pessoal, estou aqui hoje para comentar uma decisão muito legal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele afirmou que o ônus da prova pode ser
distribuído quando uma das partes tem acesso muito mais amplos aos elementos probatórios do que a outra, tá? Isso porque o tribunal deu aplicação ao artigo 373 do CPC. Mas calma, vamos lembrar uma coisa, tá? A regra de distribuição do ônus, aquilo lá que muita gente chamava de teoria estática de distribuição do ônus, é uma regra de procedimento, tá? No qual o próprio CPC fala: olha, autor, você vai provar o fato constitutivo do seu direito e você, réu, vai provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou instintivo do direito do autor. Então, nenhuma das partes recebe uma surpresa desagradável nesse momento, porque ao início do processo ela já sabe: eu tenho que provar isso, o réu, eu tenho que provar isso. Se eu não provar nenhum desses fatos, o juiz não vai decidir a meu favor, né? Mas, como acesso à justiça é muito mais do que direito a ir ao poder judiciário, né? Mas sim um direito de obter um provimento jurisdicional justo, efetivo, tempestivo, a teoria estática ela não é suficiente para dar conta de todos os casos. Mas assim, claro, ela dá conta da maioria das situações e é por isso que ela é a regra geral. Cada jurisdicionado sabe, tenho que provar isso ou tenho que provar aquilo. Regra geral. Mas ela não abarca todas as situações possíveis e imagináveis. E por isso o CPC, lá no artigo 373, ele consagrou, no parágrafo 1º, o que a doutrina chamava de teoria dinâmica do ônus da prova. Por que dinâmica? Porque o juiz, em determinadas situações, ele pode inverter o ônus que estava previsto ali de forma bem estática, paradinha, para todas as partes. E quando isso pode acontecer? Isso pode acontecer diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes cumprir o seu encargo, ou também quando a outra parte tiver maior facilidade na obtenção da prova, tá? E obviamente o juiz tem que fazer isso em decisão fundamentada e em tempo, para que a outra parte não receba uma surpresa totalmente desagradável na sentença. Porque assim, como é que eu vou provar algo que eu não precisava ter provado antes, tá? Então assim, o tribunal deu uma decisão muito boa, porque ele deu a possibilidade das partes se reequilibrarem diante do jogo processual, beleza? Então ele possibilitou que uma das partes pudesse outorgar a outra: olha, tá muito difícil para mim e para você é muito mais fácil. Então vamos fazer o seguinte: agora é você que prova esses fatos, porque para você é muito mais fácil, os documentos estão muito perto de você, ou você já tem uma equipe de peritos, entende? E assim, N casos concretos, então assim, uma cláusula geral que deixou ali pro juiz poder aplicar. Então, isso é muito legal, tá? Então, de acordo com o Tribunal de Justiça, ele falou: olha, possível, o juiz pode redistribuir, desde que, obviamente, apresente fundamentação idônea, indique as peculiaridades do caso e a efetiva capacidade da outra parte de produzir a prova. Por quê? Porque a outra parte tem que ter essa capacidade. Porque você não pode simplesmente tirar de uma parte e falar: olha, para você é muito difícil, e coloca para outra que também vai ser muito difícil. Aí você não estaria reequilibrando o jogo processual, mas você estaria desequilibrando o jogo, já que existiam regras prévias lá no artigo 373, inciso 1 e 2. A Justiça condenou um advogado por encomendar o assassinato de um colega, em um caso que ficou conhecido como queima de arquivo. O crime foi motivado pela intenção de impedir que irregularidades viessem à tona, em um esquema de silenciamento dentro da própria advocacia. De acordo com o processo, o réu planejou o assassinato, recrutando executadores e organizando a ação de forma a eliminar provas e dificultar as investigações. O tribunal reconheceu o homicídio qualificado, com agravantes como motivo torpe e emboscada, além de destacar a tentativa de apagar rastros após o crime. A condenação veio com força, reafirmando a gravidade de crimes que tentam silenciar o sistema de justiça. O caso também evidencia a importância de medidas protetivas para testemunhas, do uso de técnicas de investigação que preservem a cadeia de custódia e da cooperação entre polícia, Ministério Público e órgãos correcionais quando há indícios de crimes praticados a partir do exercício profissional. Agora vamos com o direito público. A segunda turma recursal do Acre manteve a condenação de um município ao pagamento de indenização por danos morais a um paciente do SUS que recebeu medicamento fora do prazo de validade em uma unidade básica de saúde. O colegiado reconheceu a falha na prestação do serviço público e destacou que a entrega de fármaco vencido por si só configura defeito do serviço, independentemente de ter havido ingestão do produto ou agravamento clínico. O tribunal
tribunal aplicou a regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Assim, basta a comprovação do dano e do nexo entre o fato e a atuação estatal, sem necessidade de identificar o servidor responsável. A substituição posterior do medicamento não afastou o dever de indenizar, pois o risco à saúde e o abalo à confiança do usuário já estavam configurados no momento da entrega do produto vencido. A decisão reforça que o controle de validade, a rastreabilidade dos lotes e o registro de entrada e saída dos medicamentos são deveres administrativos essenciais à farmacovigilância. A ausência desses protocolos evidencia falha de gestão e amplia o risco à saúde pública. Para os usuários, o tribunal orientou a preservação de embalagens e receitas médicas como meio de prova do dano, consolidando o entendimento de que validade não é detalhe. É dever jurídico do Estado garantir segurança e qualidade no atendimento do SUS. E bora finalizar as notícias de segunda-feira com o direito civil. A quarta turma do STJ decidiu que imóvel alugado por devedor pode ser penhorado, salvo quando a renda obtida com o aluguel for essencial para a subsistência do próprio devedor e de sua família. O tribunal destacou que a impenhorabilidade não é automática. Cabe à parte comprovar que o valor recebido é indispensável para o custeio de despesas básicas, como moradia, alimentação e saúde. De acordo com o julgamento, a proteção patrimonial só se aplica se o aluguel tiver destinação comprovadamente alimentar. Alegações genéricas de vulnerabilidade econômica não bastam. O devedor deve apresentar documentos, planilhas e extratos que demonstrem que aquela é sua única ou principal fonte de renda. O colegiado também ressaltou que a medida deve ser proporcional, permitindo a penhora parcial ou total conforme a capacidade financeira do executado. Essa decisão diferencia o tema do tradicional bem de família, protegido por lei própria, já que o caso trata de imóvel locado a terceiros, cuja proteção depende da prova do destino da renda. Na prática, o entendimento fornece critério objetivo. Quem vive do aluguel precisa provar a essencialidade dele. Quem tem outras rendas deve se preparar para ver o imóvel penhorado. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa segunda-feira. E amanhã, terça-feira, pontualmente às 6 da manhã, a gente tá de volta. Mas e aí, Laísa, melhorou a voz? Tá um pouco melhor, tô assim já no final da gripe, mas já tá bem recuperada. Pronta pra mais uma semana de podcast. Passou o final de semana na casa da mãe. Sua mãe comentou aqui na sexta-feira, né? Vim visitar, sim, minha mãe. Pra quem não sabe, a Josi Rodrigues, ela sempre tá aí comentando os episódios. Ela adora ouvir a Lolera, tá aí super informada sobre o mundo jurídico. Ela é mais um daqueles nomes que a gente decora aqui nos comentários, né? Que dá todo dia aqui. Exatamente. Ciborgue, Josi Rodrigues, Lara Cardoso, Bianca Martins, Renato Martoni. E o Renato nem comentou na sexta passada, hein? Pois é, a gente vai sentindo falta de vocês, sabia? A gente já decorou, a gente já conhece vocês e a gente adora ver vocês comentando. E pra Bela não ficar chateada também, fica aí a menção ao nome dela. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada: a Lara Cardoso, a Gisele, Karina, Dali Viegas, Reinaldo, Yuri Júlio, Nadine, Edivânia, Guilherme Chaves e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que bateram ponto aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.ler, que a gente tá sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo, uma ótima semana pra você e até amanhã.